Vamos aos fatos que o dia está cheio. Vamos lá. O ministro, sobre a Coronavac, por exemplo, né? Bom, vai lá, fala aí, depois eu comento. Vai. Vamos ajudar aqui, Reinaldo, a refrescar a memória do ministro, então. É que a irrigação estava muito ruim, o nervo vago Vamos lá, então. No dia 21 de outubro de 2020, do ano passado, Reinaldo, o próprio presidente Jair Bolsonaro disse que mandou cancelar o protocolo de intenções da compra de 46 milhões de doses da Coronavac, protocolo anunciado no dia anterior, exatamente por Eduardo Pazuello. No dia seguinte, no dia 22 de outubro, os dois apareceram lado a lado, numa transmissão pela internet. E Pazuello disse que era simples assim, um manda e o outro obedece. Vamos lembrar desse vídeo? A gente separou ele para vocês. Vamos lá. Semana que vem, talvez, com toda certeza, tu volta pro batente aí. Pois é, estão dizendo que não, né? Mas falaram tamo junto. Falaram até que eu estava brigado aqui. No meio militar é comum acontecer isso aqui. Olha só, algum choque, olha só. Não teve problema nenhum. Senhores, é simples assim. Um manda e o outro obedece. Mas a gente tem um carinho, entendeu? Dá pra desenrolar. Tá pintando o clima. Dá pra desenrolar. E sempre, né? E sempre, tá pintando... É sempre essa questão, né? Eu escrevi 2 textos ontem sobre esse negócio, essa linguagem. O Bolsonaro é o presidente com a linguagem mais sexualizada de que eu tenho memória, né? E sempre é a sexualização estranha da relação entre homens, né? Para descartá-la, claro, né? Ainda ontem ele fez uma piada lá com o outro, lá nas portas do palácio. É sempre essa coisa constrangedora, né? E tá aí, um manda, o outro obedece, o general dizendo que o presidente tinha pleno domínio das ações do Ministério da Saúde, né? Aí, claro, ele diz, não, mas isso foi só coisa de internet. Não chegou a haver a suspensão do protocolo. Então, além de tudo, se admite, em sendo verdade, que o seu próprio público está sendo enganado. A verdade é que o Bolsonaro, no dia 21, disse, quem manda sou eu, está suspenso, não ia dar dinheiro pro Dória, como ele disse, falou e repetiu isso na live, passou a demonizar a Coronavac e teve esse espetáculo grotesco, lembrando que neste dia Pazuello estava naquele hotel de passagem, que é onde ele mora, do Exército, com Covid. Com Covid. E o presidente foi visitá-lo. Ambos sem máscara. Lembrando que depois disso, Pazuello chegou a ser internado em razão da Covid. Agora, a obsessão é tal que nem mesmo o mal que os escolhe consegue alterar minimamente a determinação de praticar mistificação e delinquência intelectual. Que este mesmo Pazuello, mais tarde, foi desfilar sem máscara no Shopping Manauara, em Manaus. E aqui a gente vê o riso subserviente do general. Então aquela pose que hoje ele botou uma hora ali, botando banco em cima do senador Renan Calheiros, aqui a gente vê espetáculo de subserviência. E há uma mentira flagrante sobre o oxigênio de Manaus que deu um momento tenso ali. Vai lá, Valibene. O general disse hoje na CPI que só foi informado sobre a iminência da falta de oxigênio em Manaus no dia 10 de janeiro desse ano e que essa mensagem chegou à noite. Porém, ele próprio admitiu no dia 18 de janeiro, conversando com jornalistas, que soube da possibilidade de faltar oxigênio no dia 8 de janeiro e não no dia 10. General Pazuello, aliás, gaguejou muito ao falar sobre o caso de Manaus, chegou a dizer que faltou oxigênio na cidade por apenas 3 dias. O senador Eduardo Braga, do MDB do Amazonas, ficou revoltado e rebateu essa informação. A gente separou o vídeo para vocês. Presidente, é preciso dizer ao povo brasileiro, sob pena de nós estarmos aqui sendo conivente com uma informação errada, desculpe a expressão, mentirosa,
Não faltou oxigênio no Amazonas apenas 3 dias, pelo amor de Deus, ministro Pazuello, pelo amor de Deus. Faltou oxigênio na cidade de Manaus mais de 20 dias. É só ver o número de mortos, é só ver o desespero das pessoas tentando chegar ao oxigênio. Senador, não é possível. Não são os dados que estão comigo. Não, mas não é possível. E mais, agora eu vou dizer a Vossa Excelência. Vossa Excelência não pode deixar de dizer que reconhece isso. O senhor estava lá. O senhor assistiu com seus olhos os nossos brasileiros amazonenses morrerem por falta de oxigênio. Eu estava lá. No dia 12, no dia 13, no dia 14, no dia 15. O senhor sabe quando foi o pico das mortes no mês de janeiro no Amazonas? O senhor sabe como ministro? As mortes para oxigênio foi de 14 para 15. Não, ministro, desculpe. Nós tivemos pico de morte de oxigênio no Amazonas, inclusive no dia 30 de janeiro. No dia 30 de janeiro. Sabe quando chegou a carga de oxigênio que o senhor mandou do Ministério da Saúde para Manaus? No dia 24 para o dia 25. O da Venezuela chegou antes. Chegou no dia 20. E antes nós ficávamos dependendo da ajuda do Gustavo Lima, do Paulo Gustavo, do Tiriripa. Esses é que ajudaram a gente. Olha, gente. Bom, o general vai ter que arcar com as consequências dessa mentira que ele está contando. Não é? Na cara, o presidente da comissão é um senador pelo Amazonas. Não é? Ali estava falando outro ex-governador do Amazonas. O noticiário sobre o Amazonas, inquestionável, peguem um noticiário de janeiro. E depois a falta de oxigênio que nós vimos se alastrou o país afora. É claro que, quando eu estou dizendo que não resta outro caminho que não seja quebras de sigilo, de sigilos, é porque a gente vê aí, ó. Ele está cumprindo uma missão, claro, está tentando livrar-se de acusação, né? Mas também eximindo o presidente da República.